convidando ao palco as doutoras Tauane Lafonte de Azevedo e Cláudia Filadoro Feiteiro, por favor. Doutoras, se aproximem. Bem-vindas. Olá. Tauane, Cláudia. Um aplauso às duas doutoras, por favor. Que, como todos nós, tem a honra de receber como mais uma das mulheres que constroem. Doutora Rosana Chiavassa. Advogada com ativa participação na fundação da OAB Mulher em nível estadual, é referência nacional de pioneirismo por sua intensa atuação em defesa do consumidor e responsabilidade civil, particularmente na área da saúde. Doutora Tauane Lafonte de Azevedo abre os trabalhos dessa justíssima homenagem. Fique à vontade. Bom dia a todos. Queria só complementar a introdução, dizendo que a doutora Rosana também foi graduada pela USP, Universidade de São Paulo, e também foi especialista em processo civil pela GVLOL. Tá? E, como foi bem dito por ele, foi membro de várias comissões da OAB, foi bastante participativa na comissão da doutora Rosana, e foi a primeira mulher a concorrer à presidência da OAB em 2020. Bom dia a todas as mulheres aqui presentes. E agradeço a presença de todas também, porque a Rosana é uma guerreira. Isso sem dúvida nenhuma. E dentre essas conselheiras da OAB, a Rosana foi conselheira federal da OAB dos advogados em 98 e 2003. Acredito que é a primeira. Não, já tínhamos tido a doutorada Pellegrini, também conselheira federal, outras grandes mulheres. Tivemos conselheiras mulheres também. Vice-presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB, indicada pela presidência da OAB Nacional para manifestar-se em questões de bando de saúde, como foi dito aqui. Proferiu mais de 300 palestras sobre dano moral e planos de saúde e responsabilidade civil. E também dirige o escritório Chiavassa. Divorciada e mãe de 3 filhos. Obrigada a todas. É muito bom estar aqui com todas vocês. Vejo mulheres aqui que foram minhas ídolas, como a Norma Quiriacos, com quem aprendi muito sobre a questão da mulher. Que, na verdade, eu, como acho que a grande maioria aqui, pouco soube da luta da mulher antes de começar a enfrentar os problemas de mulher. Eu era tão tímida, que o primeiro menino com quem eu conversei, assim, olhando como um homem, foi num ponto de ônibus. Eu tinha 14 anos, imagina. Então, vocês conseguem imaginar o quanto muitas aqui começaram essa caminhada. Eu queria, antes de tudo, agradecer minha mãe aqui presente, né, mãe? Uma outra batalhadora, lutadora, mãe de 5 filhos, e que a ela coube, naquele momento, ser a provedora afetiva, né? Aquela que muito lutou. Eu lembro dela, quando ela ficava brava, saía correndo atrás da gente, né? Mas valeu, viu, mãe? Minha irmã aqui presente. Mas, enfim, o que eu queria contar é que eu acho que todas nós, infelizmente, crescemos muito sozinhas, caindo, levantando, apanhando, sem saber direito se aquilo, o que era aquilo, se era um preconceito, e muitas vezes nós acolhíamos como culpa, né? E imputávamos a nós, sem ter muita noção de que aquilo era voltado a todas nós. Eu lembro que quando eu fui para o meu primeiro emprego, eu fui trabalhar na área criminal do Banco Itaú, e era a única mulher e a primeira mulher a frequentar aquele estágio. E eu tinha que ir para as delegacias de polícia, numa época onde assalto a banco ainda era lei de segurança nacional, e eu entrava naquele prédio do DOPS, imagina, aqueles investigadores tratavam nós mulheres como objetos sexuais, e ali você começa a aprender a reagir
não é? Você começa a aprender a repudiar, a ter que se impor, porque senão você vai ser mais uma vítima, minimamente, de um querida, meu bem, amor, filha. Todas nós aqui já ouvimos todos esses agrados preconceituosos. E eu observo que os homens não sabem lidar com a mulher. Engraçado, né? Eles não sabem se eles chegam pela sedução, se eles chegam pelo formalismo, se eles chegam pelo mando, pelo autoritarismo. E aí eu imagino todas nós aqui aprendendo a ter que lidar com isso, a vencer as batalhas. E aí você, naquela dúvida, eu sempre digo, ministra, que as mulheres daqui de São Paulo, do Sul, do Sudeste, temos um fato que eu acho que nos atrapalhou muito em detrimento das mulheres desse Norte e Nordeste, desse Brasil, que nós infelizmente queríamos ser princesas e fomos criadas para ser princesas. E eu acho que as mulheres do Norte e Nordeste acabaram talvez indo mais pela dificuldade da vida e para a enxada, e aí não tinha ser princesa. E infelizmente nós mulheres daqui tivemos que ver cair, né, o desejo do príncipe encantado, do seu cavalo branco, né, até a gente aprender que não era, que não tem, e eu acho que aí vocês saíram na frente, né? Mas eu acho que nós aqui estamos muito unidas. Eu lembro que quando eu casei já grávida, fui trabalhar num escritório e via que por eu estar grávida, eu não podia ir para uma delegacia. Começaram a me tratar diferente só porque eu estava grávida, como se fosse uma doença, e não é uma bênção. E eu lembro que aí, engraçado, os homens só aprendem nos conhecendo no dia a dia. Aí viram que não tinha jeito, que eu não ia deixar de ser advogada só porque estava com uma barriga crescendo. Eu lembro que eu fui para a maternidade já com a bolsa estourada e trabalhando, e a gente vai nesta loucura, e depois de 2 meses já estava grávida novamente. E era muito engraçado, porque eu tinha uma colega que encontrava comigo no fórum e falava assim, mas ainda não nasceu, né? Já era a segunda gravidez. E aí quando meu filho do meio estava com 2 meses de novo, eu estava grávida do terceiro. Eu lembro numa reunião familiar, como é que eu ia dar notícia, né? Eu cheguei num domingo de almoço, eu falava assim, mãe, tem notícia na família. Aí ela virou pro meu irmão mais velho, ai, que bom. Ele falou, não. Ela virou pro outro, filho. Ele, não. Ela vira pra minha irmã, você? Ela, não. Ela olhou pra mim, quase que ela caiu assim, não volto. E foi com esses 3 meninos, já divorciados. Eu me divorciei quando eles tinham 1, 2 e 3 anos. Por incompatibilidade, não houve nada demais, houve uma total incompatibilidade e de gênios, enfim. Mas eu lembro que com eles vim para São Paulo, eu morei no interior do estado, e eu lembro que teve dias que a moça que trabalhava comigo não veio. E aí o que você faz, né? Você é funcionária de um escritório com 3 crianças, tinha audiência, e eu fui com os 3, fui para o escritório com os 3, a cara do dono do escritório, vocês não têm noção do que foi, que era mamadeira na cozinha, era fralda. E fui para a audiência com os 3 e eu guardo isso com grande lembrança, porque o pequenininho estava no carrinho, ficou fora. Naquela época tinha fiel na porta ainda das audiências, né? E eles já eram conhecidos da gente. Um ficou lá, ele estava dormindo, e eu entrei com um no colo e o outro pequenininho andando. O juiz olhou para minha cara assim, o que é isso? Aí eu coloquei um sentadinho do meu lado, o outro no colo, e você ali acompanhando, porque graças a Deus a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, acompanhando a oitiva, mandando ficar quieto o filho, o outro sacudindo aqui no copo. É assim que a gente faz, não é? É assim que a gente faz como mãe. O juiz de olho deste tamanho, eu tenho a impressão que foi a audiência mais rápida da vida dele. Celeridade, tudo funcionou, a coleta de depoimentos. E assim a gente vai como mãe, né? Mas vejam vocês como existe o preconceito, né? Quando nasceu o meu terceiro filho, o meu pai já tinha um cartório, um tabelião,
ele era tabelião. E claro que eu quis registrar o meu filho neste cartório, né? Óbvio, né? E para ele também é um grande orgulho, né? Registrar um neto dele. E na época eu fazia assistência judiciária e eu estava com um caso em Osasco. Então o primeiro filho nasceu tudo bem, no segundo filho eu estava na maternidade dando à luz e eu tinha uma audiência naquele dia, ainda tinha instrução do júri, neste processo em Osasco. No dia seguinte à audiência, eu mandei uma petição com a certidão de nascimento do meu segundo filho. O juiz redesignou a audiência. Naquela época, só naquela época, porque hoje em dia as audiências são muito sérias, a audiência foi redesignada para dali a 11 meses. Naquela audiência de 11 meses, todo mundo sabe já o que aconteceu. Eu estava dando à luz ao terceiro filho. E juntei aos autos no dia seguinte a certidão registrada pelo meu pai. O Ministério Público pegou ali, né? Cartório que avassa, Rosana que avassa, Eduardo que avassa, e mandou instaurar um inquérito policial para verificar a validade daquela certidão. Óbvio, porque eu era uma mulher advogada, eu não tenho dúvida quanto a isso, envolvia a questão da maternidade. E é claro que 10 anos depois estou fazendo uma audiência, claro que eu representei contra esse promotor, óbvio. E 10 anos depois estou fazendo uma audiência em Bauru, ele vira na mesa e fala: a senhora é responsável pela minha primeira representação. Eu virei e falei: como assim, né? A senhora me representou no Ministério Público, aí que caiu a ficha, né? Enfim, ficou por isso. Mas eu vejo que a nossa luta é diária, né? Nós temos que vencer todos os dias, diárias, lutas imensas. Eu tenho certeza que quase todas aqui tiveram que hoje já deixar pronta a janta, os filhos orientados, o almoço, então quem vai buscar filho, quem não vai, tem médico a dia, a gente consegue monitorar tudo. Eu acho que esse é o grande trunfo que nós temos. Eu me divorciei, como disse, muito rápida, um casamento curto, e tinha que sustentar os meus filhos. O marido contribuía com a pensão, sim, até por obrigação, e vinha desconto em folha, então ele não podia reagir, né? Não tinha como. Mas nesse ponto eu não tenho o que reclamar. Mas eu tive que ir à luta. Houve um momento em que eu passei fome com os meus filhos. Eu lembro até hoje que esta moça, que até hoje está comigo, mais de 20 anos, ligava para mim e falava assim: o que eu faço, né? E a gente falava assim, ela falava: só tem arroz. Eu falei: então faz bolinho de arroz, arroz doce, arroz normal, se vira, né? Porque a gente tem que ir à luta, a gente tem que trabalhar, e não interessa, tem que ir à luta, tem que garimpar. Sem luta nenhuma de nós vai conseguir nada, salvo aquelas, e tenho certeza que aqui não tem nenhuma, que ainda optam por uma vida mais tranquila, tipo um cartão de crédito. E aí eu vi hoje a Vera falando assim, que cabe a nós cuidar das nossas filhas. Não acho que vai ser fácil, não. Eu não acho que vai ser fácil, porque eu vejo hoje jovens advogadas que acabam tendo problemas iguais aos que eu tive, e acredito que iguais aos que a Norma teve, e assim por diante. Porque eu acho que, como a Nádia falou, a política patriarcal ainda impera entre nós. Nós educamos os homens, e aí eu acho que nós temos que começar a repensar isso, né? Será que nós não estamos, de alguma forma, alimentando ou eu colocaria, dificultando esta igualdade? Porque nós os educamos, não é? Então, eu vejo assim, eu acho que nós já queimamos o sutiã, nós já ficamos sem ele, e metaforicamente é hora de reconstruir um novo. Uma nova estrutura, até porque com o tempo a gente não fica sem, não tem jeito, né? Não adianta. Então eu acho que nós temos que reconstruir, e eu acho que é hora de começarmos um movimento de conscientização no debate de outras questões. Nós sabemos que, apesar desta velada igualdade, o preconceito continua, a discriminação continua, só que de uma forma hoje simpática, né? Enquanto eles falam: doutora,
por trás de você sair de licença maternidade, como bem dito aqui, a hora que você volta, o teu cargo já é. Nós temos feito uma comparação, a doutora Adriana fez um levantamento há pouco tempo, que esta licença maternidade de 6 meses já estagnou a contratação de mulheres. Então temos que avançar em outras discussões. Conseguimos espaço, eu acho que espaço sim, igualdade ainda não. E por isso que a gente observa que de uns anos para cá é como se o movimento tivesse ficado arrefecido, não é? Mas não podemos. O que existe hoje, existe e é velado. Só não é velada a violência à mulher. Essa é escancarada, está aí de uma forma gritante ainda, mas a nossa igualdade, outro dia conversando com a Esther, não é fácil, porque a própria mulher acaba recuando numa conversação como essa. É como se ela, ao enfrentar a negociação, a conversação, ela fala, não, eu não vou me meter nisso. Mas é chegada a hora de novamente nos metermos, no bom sentido, infiltrarmos nesta luta que é nossa. Eu tenho uma amiga que é uma advogada lá da região de Rio Preto. E ela virou para mim e falou assim, eu queria muito ser candidata a presidente da subseção, mas se eu for, eu vou perder o marido. Eu tenho amigas que, como disse bem aqui, a Nádia ou a Vera, os homens têm ciúmes, têm a boa inveja, e acabam de uma forma enrustida boicotando, né? A hora que você tem um congresso que você fala, tô indo, ele está com febre, não é? São coisas recorrentes que todas nós já conhecemos, as armadilhazinhas, desculpazinhas, e por isso que eu acho que nós não podemos deixar de nos unir, porque uma vai ajudando a outra e vai contando para a outra. Eu lembro que quando eu fui vítima de violência à mulher, eu não tinha com quem trocar, e que pena que eu não tive com quem trocar, porque eu tenho certeza que aqui dentro muitas já foram também. Não é? Então, esta troca, esta união, eu acho que há uma diferença. Eu acho que os homens têm uma união que nós mulheres ainda não conseguimos alcançar tal qual eles. Né? Nós ainda nos preocupamos. É que a gente tem muita coisa, você fala do filho, você fala do vestido que você tem que pôr à noite. Eu estava hoje me maquiando, porque até isso a gente tem que fazer também, né? A gente tem que estar sempre arrumadinha, né? É impressionante a exigência que recai sobre todas nós. Mas eu acho que eu já falei muito, acho que eu amo a advocacia, todo mundo sabe aqui, e acho que a advocacia foi algo que me ajudou nesta luta. É tão difícil criar filhos sozinho, é tão difícil tocar a vida de mulher. E aí eu falo mulher com direito a namorar, com direito a sair, dançar, dar risada. Não é verdade? Que todas nós temos também. Não é? Que eu acho que a advocacia foi para mim a grande válvula. Eu acho que ser advogada para mim foi assim, o eixo aqui, né? Vamos buscar a justiça, que através dessa busca da justiça nós vamos nos sentir realizadas. Graças a Deus, dei muita sorte. Eu acho que a advocacia me satisfaz e me contempla de uma forma ímpar, tanto que tenho 2 filhos que hoje, apesar do pai ser magistrado, optaram pela advocacia. O que mostra que o amor que nós temos à profissão ficou mais forte. Então, o que eu desejo a todas vocês aqui é que vocês acreditem. Acreditem que podem, apesar de num momento ter dificuldades, e todas teremos, apesar de num momento cair. Uma vez um psicólogo falou para mim assim, vai cair muito mesmo, mas depois cicatriza, não se preocupe, levanta e vai em frente. E essa é a nossa vida. Nós ainda vamos cair sim, ainda vamos ter cicatriz sim, vamos chorar, vamos rir, que é a nossa essência, né? Eu vi aqui a minha
Irmã Vilma Pastro ali emocionada com a música, como eu também fiquei. Uma mulher que tem uma história também, a quem eu tenho muito respeito, Vilma, muito respeito. Aliás, várias. E eu peço a vocês isso, acreditem, vão em frente, deem força a essas jovens advogadas que estão começando e que vão, com certeza, ainda enfrentar muitas coisas. E a você, tal, e outras jovens, eu posso dizer, se espelhe no exemplo dessas mulheres aqui, né, que tem uma história nessa luta da mulher, e eu acho que o que falta para nós é lembrar dessas histórias para jovens advogadas. Eu acho que isso é algo que a gente está esquecendo de fazer, porque elas estão vindo, ou sem saber o que teve, ou sem saber como ainda vai ser difícil, sim, que não é fácil, né? Então é isso que eu peço a todas vocês aqui. Vamos formar uma corrente, sim. Vamos formar um elo de ajuda uma das outras. Porque sozinhas não somos ninguém. Mas juntas, todas nós, eu não tenho certeza. Ainda com dificuldade, mas nós estaremos certamente com uma sociedade muito mais justa. Muito obrigada. Uma última palavra. Não sei se vocês sabem que a doutora Rosana é candidata à presidência da OAB São Paulo. Doutora Rosana, o que você espera daqui para frente, está bem próxima às eleições, o que você espera que seja esse resultado, e se você conseguir ser candidata, o que você pretende construir? Eu acho que o grande diferencial vai ser o olhar da mulher, que é diferente sim, seja no governo, seja na diretriz, que é construir uma sociedade mais justa. E aí com os dois braços, uma advocacia respeitada, digna, com condições de trabalho, que é o que nós queremos, poder entregar o bem da vida aos nossos clientes, nada mais, mas com dignidade, né? Com enfrentamento ao governo para dar estrutura ao judiciário, obviamente, porque o judiciário do jeito que está não nos satisfaz, né? E do outro lado, fazer a OAB ajudar a sociedade, que é o seu papel institucional. A OAB na luta das grandes causas, na luta da questão da mulher, da violência da mulher, da questão da homofobia, que está aí com enormes projetos, não consegue aprovar, na questão das crianças, na questão do adolescente com o tráfico, toda essa briga de internação, de não internação. Enfim, eu acho que nós mulheres, e tenho certeza que a maioria aqui já faz um trabalho social, estando juntas na ordem, mas nós faremos a história, não tenho dúvida quanto a isso. Assim, com as palavras da doutora Rosana Chiavassa, fica aqui a experiência da força, da perseverança e de muitas outras condições que a tornam também merecedora da homenagem que agora é prestada pela doutora Tawane Azevedo e pela doutora Adriana Gragnani. Aí está Rosana Chiavassa, com certeza uma mulher que constrói. Sucesso, Rosana, parabéns. Na continuidade deste encontro, convidamos ao palco as doutoras Luzia Cantal e Esther Nunes. Por gentileza, doutora Luzia, doutora Esther, fiquem à vontade. Uma saudação às duas, por favor. Eles expressam a honra